A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula, a aula de número 10, que tem por tema o cativeiro de Israel, Reino do Norte. E antes de entrarmos na nossa lição, vamos só ler o nosso texto áureo que diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Oséias capítulo 6, versículo de número 1. O nosso tema circunda sobre o cativeiro do Reino do Norte, que tem a causa o pecado de Israel. E isso já vindo de uma forma graçante pelo comportamento dos reis que vieram sucedendo a Jeroboão, filho de Nebate, que desde o seu princípio, por causa do medo de alguém do Reino do Norte voltar à adoração para Judá, criou 2 bezerros de ouro e com isso circundando a adoração naquele território, mas uma adoração pervertida e distante da vontade de Deus. Então é neste contexto histórico que a gente vive. E vale se lembrar de passagem que o rei desta ocasião, que é o rei Oséias, ele assume o trono não de uma legitimidade, não porque ele fora sucessor do seu pai, que é Oséias, filho de Elá, mas ele assume o trono para a seguinte questão: ele assume o trono porque conspirou contra o seu rei, e tendo conspirado, feriu o rei e o matou, e tendo matado o rei, ele entra na sucessão do reino. E vale se lembrar que aquela pessoa que age errada no passado para ocupar qualquer cargo, qualquer posição da obra de Deus, consequentemente vai agir assim em todas as suas demais circunstâncias, se ele não se arrepender dos seus pecados. Porque se não houver arrependimento, a consequência sempre será as mesmas, mas os atos também serão os mesmos. Então, em 732 a 724, isso pela Bíblia, data pela Bíblia de Jerusalém, é que o rei Oséias assume o trono, reinando por 9 anos. A gente tem uma pequena dificuldade a encontrar a seguinte coisa que a gente vai encontrar entre o capítulo 17, versículo 4 ao 7, que era a questão do tempo de reinado dele. Porque se o fato que está registrado entre versículo 4 ao 7 já tipificou, simbolizou e realizou a sua prisão, ele estava preso desde o ano 3. E se ele fora preso desde o ano 3, a questão ele perdera o domínio, a liberdade já no seu 6º ano. Então ele era rei, continuara sendo rei, mas já sendo dominado de uma forma cabal e completa. Então podemos dizer assim que ele reinara 6 anos livre, com uma pequena liberdade, mas depois se tornou preso do rei. E no ano 9, o rei da Síria, Salmanese, entra e toma a cidade e leva todo o povo de lá para outra cidade, que é a Síria, e assim faz a imigração de outros povos para a cidade de Israel, em Samaria, assim dizendo. Então a gente tem este comportamento inicial do rei, que é a conspiração. Segundo, o comportamento do povo. Está no versículo 9 ao capítulo 7 ao 9. Eu vou aproveitar e vou ler aqui. Primeira coisa, pecaram contra Deus. O problema hoje, que eu estou trazendo para os dias de hoje, porque a gente precisa trazer e aplicar desta forma. O pecado de Israel foi a causa do seu cativeiro. O pecado do povo é a causa de eles serem consumidos, como diz Oséias. Não é o conhecimento ali, não é conhecimento linguístico,
não é um conhecimento didático, não é um conhecimento da literatura bíblica, mas é um conhecimento de Deus. Claro que no contexto ali envolvido, envolve toda esta gama de relacionamento. Não só conhecer a Deus, conhecer a palavra, mas conhecer a Deus em relacionar-se. Então o pecado, ele vai afastar o homem deste relacionar com Deus. O mesmo, a causa que causou o afastamento de Israel de Deus é o que está causando nos dias de hoje dentro da igreja o afastamento de Deus. Pessoas que estão dentro da terra de Deus, que é Israel, dentro da casa de Deus, que é o templo, mas não adoram a Deus da devida maneira. Deus não quer simplesmente ser adorado, Ele quer ser reverenciado, porque adoração, qualquer um pode levar alguma coisa para adorar, mas a adoração tem que ser verdadeira e sincera, e com amor e tremor diante do Senhor. Então, eles pecaram contra Deus. E qual foram esses pecados? Primeiro, temeram aos outros deuses. Vale-se ressaltar o seguinte: quando a gente não teme a Deus, automaticamente a gente vai direcionar o nosso temor a outros deuses. E no caso de Israel, era direcionar a adoração a outras entidades. Mas no nosso caso, nós temermos o mal que Satanás pode causar, por simplesmente não temos o preenchimento pleno de nossas vidas com o temor de Deus. Porque quando não se teme a Deus, se teme qualquer outra coisa. Por isso se teme fantasma, se teme aos demônios. A pessoa vive debaixo de um terror espiritual, psicológico e físico, tamanho, simplesmente por não temerem a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, de tudo que se deve guardar, de tudo que se deve fazer, é temer a Deus. A gente precisa temer a Deus, a gente precisa ser um crente temente. O temor do Senhor tem que estar em nossos corações. Segundo, andaram nos estatutos das nações. Israel estava na sua terra, estava no seu local, mas estava vivendo o estatuto de outras nações. O problema da igreja atual é que a igreja está na presença de Deus, aspas, o crente está na presença de Deus, aspas, mas ele não vive debaixo da regência conduzinte da palavra de Deus, mas ele vive debaixo do estatuto do mundo, do estatuto das nações. E nós fomos chamados para vivermos na casa de Deus, na presença de Deus, mas vivermos debaixo dos estatutos de Deus, que é regra. Estatuto significa regra, regular de comportamento que a pessoa precisa ter. Então, se o crente não está debaixo da regra, do regulamento que Deus lhe condiciona, ele está servindo a Deus aqui, mas está distante de Deus, porque o aproximar de Deus envolve nos obedecer plenamente e completamente às suas vontades. C. Fizeram secretamente coisas que não eram retas. Na versão Bíblia de Jerusalém, diz assim: proferiram palavras inconvenientes. Ou seja, o que eles estavam fazendo secretamente eram coisas que não estavam agradando a Deus. E eu quero lhe chamar a atenção para o seguinte ponto: o que estamos fazendo em particular em nossas vidas, se aquilo que nós estamos fazendo em secreto, como a Bíblia diz, entre no quarto e ore ao seu Pai em secreto. Se nós estamos orando a Deus em secreto, ou estamos fazendo coisas em secretos que são extremamente e completamente inconvenientes. Vale-se pensar nisto. 2. Que feito foram estes? Primeiro, eu apontei o comportamento do povo. Segundo, agora, o que feito foram estes? Porque até aqui a gente está falando de uma forma bem superficial,
o que é? Eles se deixaram o Estatuto de Deus, eles fizeram secretamente, dentro dessa superfície. Mas agora a gente precisa saber o que eles fizeram na íntegra. Então no versículo 9 vai retratar isso. Os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. Edificaram os altos de todas as suas cidades, desde a torre dos Atalai até a cidade forte. Então, ou seja, em todo canto havia uma adoração que não era para Deus. Então, a primeira coisa que eles fizeram é edificaram altos em todas as cidades até a torre dos Atalaias. Então, aonde eles tinham oportunidade para estar adorando a ídolos, eles estavam fazendo. Aonde eles deveriam, por exemplo, a torre do Atalaia era uma torre de vigia, que você estava vigiando se vinha inimigo. Então, aonde deveria eles estarem na vigilância, percebendo, ver se o inimigo está vindo, se tem alguma coisa errada, ao contrário, estivesse acontecendo, eles estavam, ao invés de estarem vigilando, eles estavam adorando a outros deuses. Por isso que a Bíblia diz para a gente ser sóbrio e vigiar. A gente precisa vigiar em todo o tempo, constantemente. E o povo estava aqui dispensando a vigilância e indo para a adoração idólatra. Foi um dos primeiros atos que eles cometeram. Bem, estátuas e imagem de bosque. Eles adoravam debaixo de toda a árvore verde. Eles, por exemplo, eles iam para os montes e, ao invés de adorarem a Deus, de buscar ao Senhor, eles iam para os montes para praticar a de idolatria. Mas aí você pode até me pensar, mas pastor Manuel, que valor, que aplicabilidade tem isso para a minha vida? Eu não adoro imagem, eu não faço estátua. A nossa adoração pode ser um pouquinho diferente, mas nos dias de hoje existe uma idolatria que ainda está sendo velada. Primeiro eu quero falar só simplesmente isso aqui. A Bíblia diz que contra os homens há amante de si mesmo, que são presunçosos, são arrogantes, prepotentes e assim por diante. Quem são os amantes de si mesmo? É aquela pessoa que vive envolto, circulado em volta do seu próprio eu, da sua própria pessoa. E quem é a pessoa que vive envolto do seu próprio eu? É a pessoa que quer simplesmente só beneficiar a si mesmo. Quando ele quer beneficiar a si mesmo, automaticamente ele não vai procurar beneficiar a obra de Deus. Isso ele não vai fazer. Então são os amantes de si mesmo, as pessoas preocupadas com os seus interesses, com os seus ideais. Então a nossa imagem de escultura é a nossa própria imagem. A nossa adoração é a nossa própria adoração. Mas eu não dobro os meus joelhos diante de mim mesmo. Não. Mas seu coração está prostrado na veneração dos prazeres que você quer lhe proporcionar. Ok? Então existe essa adoração. O local de adoração pagã. 3. Versículo 10 diz assim: levantaram estátuas e imagens de bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. A gente já citou isso. Versículo 11: e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles e fizeram coisas ruins para provocarem a ira ao Senhor. Então o nosso contexto aqui é entre o 10 e o 11. Então debaixo de todas as árvores verdes, a gente já comentou isso aqui. Eles queimavam incenso. E queimava incenso aqui, algumas outras traduções vão dizer que sacrificavam, porque a palavra incenso tem a conotação também de sacrificar. Então não pode ser, não era simplesmente passar incenso, mas eles estavam sacrificando a outros deuses, ou seja, em lugares altos, não só incensando, mas sacrificando. Então, e serviam os ídolos que provocavam a ira a Yahvé. O que o povo fazia? O povo, a gente precisa voltar ao ponto anterior, que quando eles temiam os outros deuses, eles deixaram de temer a Deus.
E quando a gente deixa de temer a Deus, automaticamente a gente vai provocar a ira de Deus. Só que a insensibilidade no coração vai proporcionar à pessoa nenhum tipo de sentimento. Ele não está preocupado se aquilo que ele está fazendo vai trazer alguma coisa de ruim para a vida dele. O prazer dele está em fazer aquilo que ele está fazendo. O Deus dele é aquilo que ele está realizando. Então Israel não estava mais preocupado com Deus. Israel estava preocupado com aquilo que eles adoravam, daquilo que eles podiam apalpar, aquilo que eles podiam sentir fisicamente. E a igreja de hoje, na atualidade, não está distante disso. Não está distante de estar vivendo uma adoração tão vassaladora, tão ruim, que por falta de sensibilidade a gente não sente isso e nem se comporta como isso sendo errado e contrário. Conclusão. Deus não muda de posição. É o pecado que faz o homem errar o caminho. Isaías de número 59, versículo 1 e 2. Que a Bíblia vai nos dizer que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. A posição de Deus continua a mesma, o comportamento de Deus continua o mesmo. É o nosso comportamento que muda quando pecamos. Então, o que o povo, o que tirou o povo do rumo e do caminho do Senhor? Primeiro, a prostituição, o culto, a prostituição no culto diário do povo, levou eles se afastarem de Deus e serem castigados severamente. Então, o pecado ele vai ocasionar problemas negativos para o futuro. E vale se ressaltar aqui, aqueles que não são punidos nesta terra, como até mesmo Hebreus capítulo 12 vai dizer que Deus castiga aquele que ama e açoita aquele que ele tem por filho. Então se tu peca, se tu erra, se tu transgride, não anda debaixo dos estatutos, não anda debaixo dos mandamentos de Deus e não está sendo punido, uma coisa tem de errado. Deus não te trata como filho, Deus trata como filho aquele que ele ama. E outra questão, se não formos punidos aqui nesta terra, na era vindoura, todos esses pecados serão punidos e castigados. Infelizmente, vai ser assim. Não há escapatória. Depois da morte vai seguir o juízo. Ok. Hoje, alguns líderes, pregadores e cantores não se prostituem como os ídolos de madeira, mas vendem-se a sua própria fé. O que os pastores e pregadores estão fazendo hoje? Estão se prostituindo na adoração a Deus. As pessoas hoje pegam o microfone para cantar e falam que está adorando a Deus, mas está cobrando milhões para poder adorar a Deus com um dom natural que Deus lhe deu, que a gente aperfeiçoa, fazendo aula de canto, fazendo as vocalices necessárias, mas é dom de Deus. Se você nasceu sabendo cantar, você vai cantar a vida inteira. Outra questão, pessoas, os pregadores que têm habilidade para pregar liderança, eles vendem suas pregações. Eu estava falando até esses dias que as mensagens pregadas no YouTube, na internet, elas são mensagens compradas e forjadas. A gente não pode falar a verdade, a gente não pode pregar contra o pecado, a gente não pode pregar contra o inferno, porque se pregarmos contra o inferno, não teremos visualizações, não teremos bajuladores nem seguidores. Para termos bajuladores e seguidores, teremos que falar, não, Deus te perdoa, devagar você vai mudando. Tá, devagar você vai mudando, será que vai dar tempo? Nesse devagarinho que você está se comportando para mudar a sua conduta e trajetória, será que com isso Jesus já chegou, já arrebatou a igreja e você vai ficar por aí? Não fique alimentando em seu coração que haverá uma segunda possibilidade. Na tribulação eu sofro e morro. Já ouvi muito isso quando eu era mais jovem.
no milênio vai ter salvação. Não vai haver nada disso, tá? Falo para você sem medo de errar. Não vai haver salvação no milênio e nem tribulação. Depois você lê Mateus, você vai ver, capítulo 24. Eu vou rapidinho aqui, eu tenho alguns minutos. Eu vou rapidinho só para eu falar o texto certo para você. Que é o texto que fala sobre a porta se fechou na época de Noé. Não é o nosso assunto, mas a gente vai ler. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36. Por que esse texto aqui está falando da vinda do Senhor, dos acontecimentos finais, e quando a porta se fechou, se fechou. Quem entrou, por exemplo, aqui, versículo 38. Porquanto assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E não perceberam, quem não entrou, não entrou. Não teve chance para entrar de novo. A forma de linguagem, a símiles aqui da linguagem, é dizendo o seguinte: quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Então não vai entrar, a turma que entrou na arca, vai depois, vamos abrir a arca para eles entrarem. Não entrou, não entrou. Então não existe salvação depois. Então, mas a gente não pode falar sobre isso. Então o pecado do povo tem o afastado de Deus. Os pregadores, os pastores, as cantoras, os cantores, os líderes estão mais preocupados com os seus recursos financeiros, com aquilo que eles podem ganhar mensalmente da obra, do que falarem a verdade da palavra. Eu sei que eu sou pastor, sei da dificuldade de se dirigir uma congregação, de se pregar uma mensagem genuína e verdadeira das Escrituras. Mas se não deixarmos nos levar pelo comportamento e influência do povo, Deus, quando for cobrar, não vai cobrar do povo diretamente, vai cobrar de nós. Lembra-se que o que aconteceu com Saul, quando Samuel demorou, ele foi lá e sacrificou ao Senhor, e quando Samuel chegou, pouco depois que ele sacrificou, ele falou o seguinte: mas foi o povo. E Deus não falou: eu vou punir esse povo, vou matar esse povo. Não. Eu sei que você foi influenciado pelo povo. Não. Deus puniu Saul, tirando dele o reino, tirando dele a posição a qual ele exercera. Então, os pastores têm vendido a sua fé, a sua fidelidade. A adoração a Baal continua no lugar onde deveria ser louvado a Deus. Hoje, dentro da igreja, a gente tem vários tipos de adorações. E as pessoas acham que essas adorações são a Deus. A adoração de Deus é uma regra, é um padrão, é regular. Não existe adoração diferente aqui, adoração diferente acolá, adoração ali, aqui. Não, a adoração a Deus é padronizada. A adoração que deveria ter em Judá, em Jerusalém, é a adoração que deveria em Israel, no Reino do Norte, em Samaria. Não deveria ter diferença de adoração. Mas o povo acha que isto é simplesmente a diversidade de operação, mas é o Espírito mesmo. A diversidade de operação, mas o Espírito é o mesmo, mas é o Espírito que faz as coisas acontecer com a diversidade. Mas nesse quesito, acredito eu, que não há diversidade. O padrão é o mesmo, não muda. Está dentro da imutabilidade do caráter da pessoa de Deus e no agir de Deus e da obra de Deus. Eu termino com a seguinte frase: irmão, qual tem sido o pecado que tem nos levado ao cativeiro? Qual tem sido o pecado que tem nos levado ao cativeiro? Porque às vezes a gente está achando que estamos livres, mas estamos presos. E eu quero, antes de orar, chamar a seguinte atenção para todos nós. Hoje não vamos sermos arrancados do Brasil e sermos levados para o cativeiro, lá para o reino do norte, do sul, e qualquer outro reino. A Síria não vai se levantar, nem Síria, nem Assíria, nem Babilônia, nem Egito, nem ninguém. Porém, preste atenção numa coisa: se estamos cativos pelo agir de Satanás,
quando Jesus voltar, o nosso cativeiro não tem possibilidade de retorno. O nosso cativeiro vai ser eterno. Então, irmãos, mantenha a sua fé, o seu coração cativo à vontade de Deus e não cativo à vontade do diabo. Porque cativo o nosso coração à vontade de Deus, nós entraremos nas eternais mansões e viveremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Tenha uma excelente aula em nome de Jesus e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela sua oportunidade de estarmos conversando um pouquinho sobre a tua palavra. Peço, Senhor, que abençoe esse professor, essa professora, para que dentro deste assunto que comentamos e abrimos aqui, e dentro dos demais que tem dentro desta lição, ele possa ter uma aula agradável e confortável, e que possa ser uma aula edificante, uma aula esclarecedora, e uma aula que possa conduzir os teus servos, nós os teus servos, a nos aproximarmos de Deus. Muito obrigado por tudo. Acrescento-nos a sabedoria que necessitamos. Amém e amém. Que Deus lhe abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, e tenha uma ótima aula e um ótimo domingo na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.